1 João 4, a partir do versículo 7. Quem nunca sentiu medo? A gente sente medo, tirando o André, a gente sente medo, né? Réis mortais, de muitas coisas. Medo de morrer de um Covid, né? Medo de se frustrar, medo de não conseguir realizar aquilo que a gente almeja. Tantos são os medos. Existe uma teoria da psicologia que diz que o medo ele é algo nato do ser humano, não só do ser humano, mas de todos os animais, como uma espécie de instinto natural para a sobrevivência. Porque se não fosse o medo, o animal, na verdade, não entenderia o risco que ele estaria correndo diante de um predador terrível. Mas ao mesmo tempo, no livro de Freud chamado Inibições, Sintomas e Ansiedade, ele narra a história de um menino que ele chama Little Hans, ou Pequeno Hans, que tinha medo de cavalos. E esse menino não saía de casa porque dizia que se saísse, um cavalo o atacaria. E durante o estudo ou o acompanhamento de Freud com esse rapaz, ele vai perceber que na verdade não era de cavalos o medo do menino, mas era do próprio pai. Ele temia o pai por causa justamente de um tipo paterno que lhe obliterava os sentimentos. Então ele substituiu a imagem do pai pela imagem de um cavalo. História clássica no campo da psicologia, as substituições que as pessoas realmente fazem, e as crianças também. Interessantemente é que realmente existe na história do homem, e do homem, como eu falo, quando eu falo, estou a me referir ao ser humano, que é realmente uma dificuldade em muitos casos de um relacionamento com o pai mesmo, a imagem do pai. É algo que muitas vezes nos deixa confuso e que a gente vai fazer, quem sabe, ou vai ter dificuldade em entender que o pai não é necessariamente ou somente a autoridade ou a imagem da autoridade daquele que nos castra o tempo todo, no sentido de nos impedir realizarmos algumas coisas. Eu vejo isso em casa, quando o meu filho tenta fazer alguma coisa que a gente sabe que não é o melhor a ser feito, e eu preciso então castrá-lo, usando o termo freudiano aqui, porque eu sei que aquilo não vai ser bom para ele. Então parece que existe na história do homem, da raça humana, realmente essa dificuldade com o pai que nos impede, que muitas vezes não deixa com que a gente realize algumas coisas. O ponto é que esse medo pode ser saudável quando a gente entende que a autoridade está ali justamente para nos guiar, nos direcionar. Ou ele pode ser um medo destrutivo, quando não há um entendimento de que o pai nos ama e de que ele não é simplesmente um tolhidor das nossas aptidões e dos nossos sentimentos, mas sim um grande carrasco. Por isso que eu vou citar para você aqui uma frase do Rubem Alves, bem legal, que ele diz: é preciso espantar o medo para que a vida não se encolha, mas o medo só vai quando se confia. Nosso tema de hoje é a confiança no Pai. Vamos ler? Capítulo 4, versículo 7, diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele.
Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos continuar lendo até o versículo 21. Está aqui, na verdade, uma das grandes premissas de João: Deus é amor. João não está dizendo que Deus ama ou que Deus possui o amor. João está dizendo que a essência de Deus é o amor. É de onde emana todo tipo de amor verdadeiro, genuíno. Mas ele começa dizendo, na continuação do argumento de João, nós vimos que no capítulo 3 ele fala do amor, do amar ao outro. Ele interrompe então o seu discurso para falar no capítulo 4 dos falsos profetas, e agora no 7 ele retoma o tema, voltando aqui um pouquinho, sendo um tanto aqui anacrônico na nossa conversa, para que nós possamos lembrar que ele está combatendo indivíduos, chamados gnósticos, que se diziam mestres, se diziam conhecedores de Deus, e que negavam alguns pontos da teologia apostólica, do ensinamento apostólico do evangelho original. E agora João vai fazer esse questionamento quanto ao amor ao outro, porque parece que esses homens estavam causando separação na igreja, divisão na igreja, tanto que eles são chamados pelos teólogos de separatistas. Eram homens que se diziam conhecedores e por causa disso se separavam dos réis mortais. Então João está aqui muito direcionado e muito intencionado a combater esses homens e realmente mostrar à igreja que tipo de relacionamento há entre os cristãos, os salvos e Deus. Ele vai dizer: amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, como a gente leu. E ele vai dizer uma coisa bem interessante: todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Esse é um conceito bem interessante, porque o amor hoje é algo muito mal interpretado, como a gente conversou algumas semanas atrás. Mas o que João está dizendo é de um amor bem específico. Ele vai dizer que somente aquele que conhece a Deus pode amar verdadeiramente. Embora a gente saiba que mesmo numa realidade sem a religião, sem o cristianismo, um pai pode manifestar o amor pelo seu filho ou por sua esposa. Não é necessário uma fé, como a cristã, para que o homem ou a mulher demonstre amor. Mas não é desse tipo de coisa que João está falando. João não está dizendo sobre manifestarmos amor, mas está mostrando um tipo de amor que é a origem, que é o referencial, que é para onde a seta aponta. E ele vai dizer que esse amor, ele vai desenvolver aqui no continuar do seu argumento, só pode ser entendido e vivido por aquele que nasceu de novo. E aí, é óbvio, João é o mesmo que narra no seu evangelho o encontro de Nicodemos com Jesus. Vocês conhecem a história? E Nicodemos diz para Jesus que sabe que as coisas que ele realiza não pode vir de ninguém a não ser de Deus, porque ele tem visto os sinais que Jesus tem realizado. E Jesus vai dizer para Nicodemos, de maneira bem objetiva e sucinta: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, para João, só há uma maneira de manifestarmos amor, e o amor HP ao qual ele se refere aqui é sendo alguém que nasceu de novo através do nascimento da fé, através do nascimento proporcionado pelo Evangelho da Graça, através do nascimento proporcionado por aquele que reconhece Jesus como o Curios, o Senhor do Universo. Então, só pode amar com esse amor aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus. E ele vai continuar, óbvio, para a gente entender onde João quer chegar.
Aquele que não ama não conhece a Deus. O argumento de João até aqui é esse aqui. Só pode amar quem nasceu de novo, com esse amor divino aqui. Aquele que não ama não nasceu. Por quê? Porque Deus é amor. E não é Deus é amor o título daquela igreja. Não é Deus ama. Deus é a essência do amor. E todo que conhece a Deus, ele automaticamente, se posso usar essa expressão, manifesta o amor de Deus na vida dele. Entende isso? Não é algo assim, eu tenho que me esforçar para te amar, né? E aí a gente até usa aquele versículo meio esbagaçado, né? Tolerarmos uns aos outros, né? Como se tolerar fosse uma coisa assim, não, você é um escroto, eu não te suporto, mas a gente vai andando junto por causa da igreja, né? Não é esse tipo de coisa. O que João está falando é como que um vírus, quem conhece a Deus está contaminado pela essência, pela ontologia de quem Deus é, o amor. Por isso manifesta o amor naturalmente na sua vida. Por que ele está dizendo isso? Porque aqueles caras que se diziam os conhecedores de Deus não amavam. Eles na verdade geravam um problema. E aí ele vem agora negativamente dizer no versículo 8 que aquele que não ama não conhece a Deus. Então em João, isso aqui é bem radical. Não tem meio termo. O que realmente conhece a Deus e nasceu de novo, manifesta o amor na vida dele. Aquele que não ama, não nasceu de novo. Não é alguém que realmente passou por um processo de transformação. Porque não conhece a Deus, porque a essência de Deus é amor. Ele vai dizer mais, né? E agora vem, versículo 9. O motivo de João estar falando desse tipo de coisa. Não é um discurso meramente religioso. Amarmos uns aos outros, uma espécie de banalização do amor, né? É algo muito profundo que João diz. Ele diz, o amor de Deus, já que ele falou, né, que Deus é o amor, que aquele que conhece a Deus ama, manifesta isso na sua vida. Agora ele vai dizer sobre que tipo de amor é esse que ele está falando. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Então, como é que se manifesta o amor desse Deus, pastor? Que é algo tão imensurável que só pode conhecer aquele que realmente nasceu de novo. O amor de Deus se manifesta, vai dizer João, quando ele envia o seu Filho para morrer por nós. Não é isso que ele diz? Ele diz que manifestou-se por Deus, ou em Deus, ter enviado o seu único Filho ao mundo, para que possamos viver por meio dele. Aqui é muito interessante, porque para a gente entender a profundidade da coisa, a expressão unigênito é muito marcante. A gente fala isso, deu seu Filho unigênito. Tem até alguns que falam errado, unigene, né? Tem uns vídeos, deu seu Filho unigene, que é uma palavra que não sei se nos inspira tanto assim, unigênito. O que é unigênito? É o primeiro filho. O meu unigênito é o único filho, porque não tive mais filhos. Mas a palavra em João, em Lucas, ela é bem específica no seguinte: ela significa um único em grego. O grego é ton monogene, ou monogene, se você preferir. Ton monogene significa o meu único. E aí essa expressão tom monogene, tanto em João quanto em Lucas, ela é usada em alguns episódios específicos, como por exemplo a filha de Jairo. Vocês lembram do episódio? Jairo é um soldado romano, e ele, na verdade eu acho que um centurião romano, ele se dirige a Jesus para dizer que meu filho está morrendo, e ele convida Jesus a ir à sua casa e curar o seu filho, né? E na verdade ali você vai ter um gesto de fé tremendo, que ele vai dizer, não precisa nem vir, só sua palavra eu sei que pode curá-lo. E naquele episódio, Jairo vai dizer, meu monogene, meu único filho. Então a expressão em Jairo, nesse episódio de Lucas, não é
é o filho que eu tenho, ou é o único por não ter mais nenhum. É justamente uma palavra que ela requer ou tenta produzir em nós essa intencionalidade emergencial. Ele está morrendo e é o meu único filho. Entende isso? Monógene. O único, é o único que tenho, não tem o outro, e ele está morrendo, é emergente. Em outro momento, em Hebreus, por exemplo, vai estar de novo a palavra monógene, quando o autor de Hebreus diz que Abraão foi para sacrificar o próprio filho, e era o seu monógene, o único filho de Abraão, que estava ali em risco de morrer. Em todas as citações no Novo Testamento, traz essa característica de ser o único perante a dificuldade, ou diante da dificuldade, diante da emergência de morte. Algo que gera no pai a aflição, que gera na mãe a aflição. É o meu único, não deixe que se perca. Eu entendo muito bem isso, porque eu tenho só um, né? E quando ele, ou das vezes, quando era menorzinho, adoecia, né, com essa asma que a gente não conhecia muito bem como tratar, era desesperador. Não era, quantos filhos você tem? Eu tenho um. Não era isso. É o meu único e está morrendo, e está doente. Eu me lembro uma vez, um dia me lembro que a gente chegou no hospital de Blumenau, o Luca bem pequenininho, desfalecendo, né, com uma asma terrível. E aí deram uma pulseirinha e deixaram a gente esperando. Eu não esperei, eu invadi o hospital, falei assim, não, o menino está desfalecendo, porque era meu único filho. É óbvio que se eu tivesse outros filhos, eu faria a mesma coisa. Mas entendem, ou vocês estão entendendo como que João está aqui traduzindo o envio de Deus do seu filho, ou Deus enviar o seu filho ao mundo, o seu monógene. É como se na terrível situação do homem, de morte, de pecado, de condenação, de realmente iniquidade, Deus olha, se compadece, ama o mundo, é o que o texto está dizendo, e envia o seu único, o seu monógene para a morte, por amor. Isso é algo maravilhoso. Não é um Deus, segundo o que João está dizendo, que tem tudo muito bem organizadinho, sabe? Não, agora eu vou enviar Jesus, ele vai morrer, mas eu vou ressuscitar e está tudo bem. É um Deus que sofre pela condição do homem, é um Deus que se envolve no problema, é um Deus que realmente está em um estado, se me permitam esse antropomorfismo aqui, de desesperadora a situação, a ponto de pegar o seu filho único, o seu único daquele tipo, o único filho que ele possui e enviar, justamente sabendo que os homens o matariam. Então, o que João está dizendo é isso aqui: aquele que conhece a Deus ama, porque Deus é amor, porque Deus manifestou o seu amor assim, pegou o único filho que ele tinha e enviou por nós, mesmo sabendo que nós o mataríamos. A coisa é tão intensa que nós somos os transgressores, nós somos os ofensores, e Deus é aquele que envia seu filho para a morte por nós. Entende isso? Deus tinha todo motivo para não enviar nada, para esquecer a humanidade e achar que isso aqui é um caso perdido. Mas Ele ama, porque essa é a sua natureza, de maneira tão avassaladora, que o seu único filho, como Jairo, é meu único filho, Ele envia justamente sabendo que esse morreria, mas isso traria salvação para a humanidade. Amém? Isso é lindo, não é pouca coisa, né? Ele vai usar uma expressão bem interessante, ele diz, versículo 10, nisto está o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que João está dizendo é que o passo de amor não foi da nossa parte, foi da parte de Deus mesmo. Ele que se direcionou à humanidade, é Ele quem andou na direção. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro, foi Ele que nos amou mesmo. E aí o texto vai dizer que Ele nos amou e Ele envia o Filho como propiciação. Propiciação é um termo bem hebraico, né? E a palavra, justamente no grego, na versão grega, é ilasmos.
que é um termo usado para a substituição, no sentido de que você está pagando o preço para amenizar a ira. É como se uma divindade estivesse irada, e ali o sacrifício é feito para que ele tenha a ira dele amenizada. Essa é a maneira clássica como se entende propiciação. Tanto que os judeus ofereciam os sacrifícios em propiciação pelos pecados. Mas a coisa é tão interessante que, se você parar para pensar, peraí, então, Deus está virado com a humanidade por causa do pecado, e aí Deus mesmo oferece um sacrifício para apaziguar sua própria ira, que é uma coisa bem estranha, né? Se ele está irado, como é que ele mesmo vai apaziguar sua própria ira? Com seu filho. Então parece que a ideia não é bem essa. Deus não estava irado com o homem. Deus estava, na verdade, irado com a condição do homem. Irado no sentido positivo da coisa, de saber que se ele não intervisse, o nosso fim seria ruim, o nosso fim seria destrutivo. E aí ele mesmo trata de realizar, ou de oferecer, ou de enviar seu filho, sabendo que nós o mataríamos, e que isso fique claro, não foi Deus que matou o seu filho, senão Deus seria um imoral, né? Não foi Deus que quis que seu filho morresse, não foi Deus que planejou a morte do próprio filho, mas foi Deus que enviou o filho, sabendo que nós o mataríamos, e da morte de Cristo Deus transformou algo hediondo, terrível, em graça, em propiciação, em perdão dos pecados. Isso é top, isso é top demais. A gente precisa parar com essa ideia de um Deus sentado numa escrivaninha, né, uma mesinha, que já projetou tudo e está tudo bonito assim na mão dele. Não tem nenhum tipo de afeto na coisa, sabe? É mecânico. Não, Deus soberano, né, onisciente, onipresente, onipotente, envia Jesus, mas sabe que Deus sofre com aquilo. E ele sabe que a única maneira de redimir o homem, a humanidade, é seu filho padecendo. Ele não quer que seu filho morra, mas ele quer que nós sejamos salvos. E aí ele envia mesmo assim. E a gente mata. Porque na verdade, quando eu falo a gente mata, a humanidade matou, né? Jesus. E isso só pioraria as coisas pra gente. Porque se Deus já estava irado, envia o filho, a gente ainda mata o filho, por favor, o que é que vai dar disso, né? Vai piorar, a ira de Deus vai... Mas não. Deus, ele tem essa maravilhosa característica de pegar situações terríveis e transformar em algo maravilhoso. E aí a morte do seu único filho vai ser justamente aquilo que vai resolver o problema da dívida do homem, que vai resolver o problema da queda do homem. E ele vai dizer então que Jesus vai ser o filho, a propiciação pelos nossos pecados. Agora ele volta para a igreja e diz: amados, se Deus nos amou assim, desse jeito, nós também devemos amar uns aos outros. Perceba, João não está escrevendo um livrinho de regras para dizer agora você tem que amar, né? Porque você entendeu. João está dizendo que aquele que realmente percebe a profundidade do amor de Deus, enviando o seu único filho para morrer e sendo ali a propiciação pelos nossos pecados, justamente porque Deus quer salvar o homem por amor, aquele que conhece Deus manifesta isso. Não há espaço para não ser isso. Não tem como ser isso e não ser isso. Não tem como nascer de novo e não manifestar o amor de Deus. Não tem como você ser alguém que conhece a Deus e ao mesmo tempo não ama. Não é assim que funciona. Em João funciona assim: eu conheço a Deus e sei o que Deus fez por mim, e automaticamente esse amor ele é manifestado na minha vida. E aí, em manifestando na minha vida, ou sendo manifesto na minha vida o amor de Deus, eu vou dar a minha vida pelo outro. Eu vou olhar o outro como alvo do meu amor. Não é isso que ele está dizendo? Mas espera aí, é assim na prática? Não é assim na prática. E eu já falei isso inúmeras vezes. Então o problema está em João? Ou o problema está em nós? Ou justamente João não está dando um livro de regra, mas está mostrando para a gente o referencial máximo do que é o cristianismo. É isso que é.
E é por isso que nós estamos sendo aperfeiçoados nesse amor. Pode ser que não venhamos a manifestar esse amor pleno, perfeito, nessa existência, de uma maneira plena, mas a gente caminha para isso. A gente realmente vai numa trajetória progressiva, crescendo, se envolvendo, estando realmente interessado em cada vez mais manifestar o que é o amor de Deus em João. É disso que João está falando. João está dizendo, se você não amou seu irmão, aí você lembrou aí, caramba, putz, é aquele cara que eu estou com uma raiva dele, estou no inferno, porque não estou amando. Não é isso que ele está dizendo, ele está na verdade elevando o conceito, mostrando na prática o que foi o amor de Deus e dizendo que todo aquele que nasce de novo caminha justamente para a manifestação desse amor. Isso precisa gerar incômodo na gente, para que a gente pelo menos comece a rever que tipo de coisas tem sido manifesto na minha vida, que tipo de coisa tem sido realmente o fruto do Espírito na minha vida, entende? Não é algo passivo, estático, é algo em movimento, que sacode, que nos leva para frente. Quando eu lembro, quando eu sei, quando eu recordo a morte de Cristo naquela cruz por mim, isso me incomoda, isso gera em mim o desejo de manifestar esse amor na minha vida, porque eu conheço a Deus, e eu nasci de novo. Contrário disso, se você vive odiando as pessoas, se você vive, na verdade, sem nenhum tipo de manifestação de afeto por ninguém, é provável que você não tenha nascido de novo. E eu acho e penso que não é o nosso caso, como João está dizendo. E ele vai dizer assim, versículo 12: ninguém jamais viu a Deus. É óbvio que ele não está levando em consideração aqui Jesus, que é o Filho enviado pelo Pai, mas ninguém viu a face de Deus. Ele aqui está trabalhando a ideia da invisibilidade de Deus. Deus é um espírito, né? E ninguém olhou ele de frente e sondou ali como é que são os olhos de Deus, né? Que tipo de cabelo Deus tem. Aí ele vai ser bem claro aqui: ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, eu não vi a Deus, mas eu digo que eu amo a Deus. Mas ao mesmo tempo, se eu realmente amo, mesmo sem ter visto Deus, Deus é manifesto na minha vida e eu sou aperfeiçoado nesse amor. Por isso, eu vou amar. Versículo 13, eu vou ler até o 16. Diz assim: assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. João insiste na palavra permanecer, que a gente já viu tantas e tantas vezes à medida em que a gente vai lendo e conhecendo a carta de João. Mas ele fala algumas coisas bem interessantes aqui. Ele vai dizer que Deus nos deu o seu Espírito, não é isso? Versículo 13. Então, Deus nos deu o seu Espírito, e esse Espírito que João está narrando aqui é o Espírito que produz em nós o testemunho, não é isso? De realmente entendermos e sermos testemunhas de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então, como eu sei, se eu não vi, apesar de João ter visto, e ele diz isso na sua carta, o Espírito de Deus que habita em nós, ele faz de nós testemunhas de que realmente Deus manifestou esse amor enviando o seu Filho como Salvador do mundo. Nós somos testemunhas desse amor. Nós não somos nenhum tipo de outra coisa, de pessoas que ouviram falar, que leram num livro uma história, mas que através da manifestação do Espírito Santo na nossa vida nós testemunhamos isso. Então, o amor ele é manifesto à medida em que a gente entende o que Deus fez por nós, a profundidade
de Deus ter enviado seu Filho, mas o amor também é algo que é manifesto na nossa vida, no sentido de nós sermos testemunhas desse amor de Deus. Entende isso? E quando João está falando testemunho, está falando dele também, porque ele viu, e ele agora compartilha isso, porque ele é testemunha, e ele está falando da igreja também, que testemunha esse amor o tempo todo, porque ela conhece esse amor. Ele vai dizer no 14, inclusive, que esse Espírito, ele faz de nós testemunhas de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo, e todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Então nós somos testemunhas, nós temos o Espírito de Deus, e todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor, não é? Que Jesus foi enviado ao mundo, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Por que João está dizendo isso? Porque aqueles caras negavam que Jesus havia sido enviado como Filho de Deus para a salvação da humanidade. Aí João já dá um corte. Temos o Espírito Santo, que faz de nós testemunhas. Ninguém nos contou, nós vimos isso, ele viu, ele era da primeira geração. E a igreja, através do Espírito de Deus, testemunha também do amor de Deus. E ele vai dizer: e todo aquele que professar, todo aquele que confessar Jesus como Salvador do mundo e como seu Salvador pessoal, Deus está nele e ele está em Deus. O que é confessar, gente? A gente fala muito isso até nos evangelismos, né, da vida. Aquele que confessar, confessar, confessar. A confissão não é um reconhecimento. Como, por exemplo, você pode confessar que você fez alguma coisa que ninguém sabia. Realmente eu fiz, né? A gente teve uma confissão aí essa semana, né? O Ivanzinho estava aqui, passou bem rápido, né? Foi para Rio Negrinho, para casa dos parentes, e eles dormiram lá em casa. Eu tinha comprado um kit de pimenta para fazer um molho de pimenta, só que não coube todas as pimentas dentro da garrafa, ficaram duas daquela pitanguinha assim amarelinha, que parece o Satanás, aquela pimenta, arde até o vento, e eu larguei na porta da geladeira. Em um determinado momento do dia, a menina começou a chorar, dizendo que estava o nariz, o olho ardendo. Eu fiquei preocupado, o que aconteceu com ela? E ela falou: está ardendo, mas o que você fez? Não fiz nada não, eu só fui lavar o rosto e começou a arder. Aí eu falei: não está errado, não pode ser assim. Mas você fez o que antes de lavar o rosto? Eu fui na cozinha. Mas e na cozinha você fez o que? Eu acendi o interruptor. Isso não é suficiente. Eu pensei, isso não é suficiente fazer então essa pimenta é muito ruim, né? Porque está dentro da geladeira, contaminou o ar todo. Aí eu falei assim: não, tem algo mais. Aí eu fui lá na geladeira, peguei a pimenta. Eu falei: você mexeu nisso aqui? Ela, o nariz correndo, mexi. Você cheirou isso aqui? Cheirei. É tão bonita. Eu achei que fosse uma pitanga. Eis aí uma confissão, né? Não foi só eu fui lavar o rosto e começou a arder. Ela foi lá na geladeira, viu a frutinha, pegou curiosa, uma criança, e né, se relacionou com a pimenta de maneira a ficar. Isso é uma confissão. Será que é disso que João está falando? Confessar não, realmente é, né? Fazer o quê? Jesus, né? Não é isso. É confessar no sentido de desejar, a ponto de dizer publicamente: Jesus é o Filho de Deus, enviado ao mundo para morrer pelos meus pecados e pelos pecados da humanidade. Jesus é o meu Senhor, é o Senhor do cosmos. Inclusive, a gente precisa estender esse conceito, porque o que significa em João Salvador do mundo? O que é isso? Já pararam para pensar nisso? As implicações desse tipo de afirmação de João? Ele é o Salvador do mundo por causa de quê? Será que Jesus ele é alguém que a gente precisa professar de maneira pessoal, né? Jesus é meu Salvador, isso é uma verdade? Ou será que João está falando de algo muito mais grandioso, no sentido de que Jesus ele é o restaurador de uma criação que está caída, de todo o mundo, do planeta, do universo, do cosmos? Inclusive a palavra usada no grego para mundo é cosmos, né? E a gente sabe que cosmos significa universo.
Eu sei que o conhecimento de João de universo não era o que a gente tem hoje, que não tinha a física avançada como nós temos hoje, mas João tem realmente uma visão bem abrangente do que é o desejo de Deus para a humanidade, é a restauração do mundo todo, dos animais, das árvores, do planeta, das estrelas, das galáxias. Tudo isso em Jesus será restaurado, entende? Então nós somos testemunhas através do Espírito Santo, testemunhamos a verdade que Jesus é o Filho de Deus, enviado ao mundo para a restauração, a salvação, e justamente por isso confessamos publicamente que Ele é quem Ele é. E todo que faz isso está em Deus, e Deus está nele. Se não faz isso, não está em Deus. Porque não fazer isso é realmente ignorar ou deixar de lado a pessoa de Cristo e o seu ministério restaurador. Ele vai dizer, 17, e agora vem um ponto que é magnífico, João. Nisto o amor é aperfeiçoado, ou melhor, é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Perceba, João está aqui no fluxo, né? Deus manifestou o seu amor, porque Ele é o amor, através do seu Filho, por nós, para a salvação, para a transformação, para a restauração de uma criação decaída. E nós entendemos isso porque temos o seu Espírito, e por causa disso somos testemunhas desse amor, e professamos isso publicamente, dizemos com os pulmões cheios de ar, Ele é o Senhor de todo o cosmos. E Ele vai dizer, nisso o amor é aperfeiçoado. Aí aperfeiçoado aqui, a palavra no grego tem uma partícula telos, de propósito. É como se Deus estivesse fazendo com que a gente amadurecesse até um estado desejado por Deus. O amor em nós é aperfeiçoado para que tenhamos, isso aqui é interessantíssimo, confiança no dia do juízo. Que juízo que ele está falando? Está falando do juízo final mesmo, da escatologia joanina, que João vai escrever Apocalipse depois. Está falando dos últimos dias, quando todos estarão diante de Deus para serem julgados, diante do grande trono de Deus. E ele vai dizer, o amor de Deus, perceba isso aqui, é aquele que em nós é aperfeiçoado, para que tenhamos confiança, para que não tenhamos medo no dia do juízo. E ele vai dizer, pois assim como Ele é, e aqui é interessante porque ele fala, é uma frase bem complicada no grego, né? A expressão no grego é katos ekeinos estin, assim como Ele é, nós também somos no mundo. E o que ele está dizendo é que assim como Jesus amou os seus, ele está falando dos apóstolos, né? Nós também somos como Ele no mundo, porque nós manifestamos esse amor que está em nós sendo aperfeiçoado. E nós não podemos ter medo de Deus no grande dia, no dia do julgamento, né? Porque ele vai dizer, 18, no amor não há medo, não tem medo no amor. E ele diz mais, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Isso aqui é top. Deus, o Deus que é apresentado por João não é o Deus punidor, não é o Deus punitivo, não é o Deus irado, é o Deus que manifestou o seu amor enviando o seu próprio Filho. E quando eu entendo isso, professo isso, aceito isso de coração aberto, e isso se torna algo na minha vida, eu sou aperfeiçoado a ponto de não temer o juízo de Deus, porque o juízo de Deus vai ser gracioso, entende? Então, não tem como amar e temer a Deus.
Anota isso. A gente gosta de falar do temor de Deus, né? Temor de Deus, o temor de Deus. Como se temer a Deus fosse ter medo de Deus. Porque Deus pode pegar a gente num pecado uma hora dessa, né? Aí que você vacila e Deus, aí, ó, toma um Covid, né? Aí perde o emprego, né? Toma aí uma morte na família. O que João está falando é que aquele que é aperfeiçoado no amor não teme a Deus, não tem medo de Deus. Ele confia em Deus. Isso é o amor que nos traz certezas, confiança, segurança e não medo. E não esse evangelho que é pregado por aí, de um Deus que fica ameaçando a gente o tempo todo. Que a gente não sabe se ele está bem-humorado ou mal-humorado. E que ele pode pegar a gente na curva aí, lascou, Deus está pesando a mão sobre mim. Inclusive no dia do juízo de Deus, caramba, o que eu vou fazer? Não é, João está falando o contrário disso. Que o perfeito amor, que é o amor de Deus, acaba com o medo. Ele nos deixa extremamente felizes em estar na presença dele, seja no grande dia. Eu imagino essa cena, o grande dia, né? Caramba, tem um filme lá, o dia do juízo final. A gente já vai com a perna tremendo, né? Sei nem se eu vou ver isso, caramba, será que eu aguento? O juízo final, o fogo já desce só de falar isso, né? Juízo final, trovão, fogo, grito, né? Sofrimento. Mas na verdade eu imagino o juízo final como a parábola do filho pródigo. É pai correndo para se abraçar com o filho. Juízo final, cheguei, e Deus vem dar aquele abraço assim, ó, cara, estava querendo muito estar com você, e a gente, mas e o juízo final? Não é isso aqui que é o juízo final, filho, te amo pra caramba, né? Vamos lá, dar um rolê no céu, seja lá que tipo de coisa que vai acontecer, né? Mas entende isso? Deus não vai botar você e passar um filme da tua vida e ficar apontando o dedo. Ele simplesmente vai fazer uma declaração de amor ali, ó, que a gente vai ficar babando de tão feliz. Será que existisse o babar de tão feliz? Até babei. Mas percebe que o perfeito amor espanta o medo. Não é para ter medo de Deus, é para entender que o amor dele, a ponto de enviar seu filho, é algo que nos traz realmente certezas e convicções e segurança nele. Ele me ama. João está dizendo para essa igreja que não tenha dúvida do tipo de amor que Deus tem pelos seus. O tipo de amor que Deus tem pelo mundo, porque foi pelo mundo que ele enviou seu filho. Não é isso que ele diz aqui? Deus olha o pior dos homens, apaixonado por ele. Não é só a gente, crentinho, bonitinho, cheiroso. O homem caído é alvo do amor de Deus e do desejo de restauração de Deus. E nós, como aqueles que nascemos de novo, precisamos manifestar esse amor na nossa vida, sendo testemunha disso, porque temos o Espírito de Deus, e se conhecemos a Deus, amamos como Deus. Isso é belo, isso é evangelho em sua origem, nem nada mais nem nada menos. Essa é a mensagem apostólica. Ele vai dizer, eu estou empolgado aqui, né? Acho que hoje eu vou até meia-noite, né? Não, pastor, não, aí eu não aguento, né? Aí eu deixo de te amar, né? Não pode, hein? E ele vai dizer que, no 18, o amor perfeito elimina o medo, pois o medo implica castigo. Olha só o que João está dizendo. Quem tem medo de castigo. E Deus não vai te castigar. Por quê? Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se amamos, não tememos a Deus, nós desejamos Deus, nós desejamos estar na presença de Deus, manifestamos esse amor porque entendemos isso. E aí, óbvio, é onde João quer chegar. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém diz, eu amo a Deus, caramba, João, isso é lindo, eu amo a Deus pra caramba. Ele vai dizer, se você ama a Deus, você não pode ver. Como é que você não ama o seu irmão? Isso tudo, né? Teologia high definition de João. Caramba, João, que top! Pois é, gostou? Adorei. Mas se você não ama seu irmão, você não entendeu nada. Porque se você diz que ama a Deus, que nem vê, mas não consegue amar quem está na sua frente, você é um mentiroso. É simples, né? Versículo 20.
Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, e a gente já viu que odiar não é fica com raiva, é desamarra, né? Amar menos, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, também ame seu irmão. Por quê? Porque é o fluxo natural das coisas. Se eu entendi o amor de Deus por mim, eu amo. Nasci de novo. Tenho o amor de Deus na minha vida. Manifesto a pessoa de Deus através do Espírito dele. Se nada disso é verdade, você pode dizer, gravar um áudio, mandar passar em todas as ruas de Timbó. Você é um mentiroso. Não procede da verdade. Por isso, quem sabe que Freud desenvolveu a sua teoria em cima do pequeno Hans que tinha medo do pai. E pode ser que a gente ponha o nome do nosso medo em muitas coisas. E realmente isso seja um reflexo da falta de compreensão do que foi a morte de Cristo naquela cruz. O perfeito amor lança fora todo medo. Eu gostaria de ler, para finalizar, a frase do Rubem Alves de novo, que de repente agora faça até mais sentido para a gente. É preciso espantar o medo, para que a vida não se encolha, mas o medo só vai quando se confia. O medo só vai embora quando a gente confia. Amém?